Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar como eu resolvi esse caso clínico aqui. Esse paciente me conheceu aqui pelo YouTube e ele veio especialmente de São Paulo realizar todo o tratamento dele. E hoje eu vou revelar quais cores eu utilizei, quais resinas eu apliquei para realizar essas facetas em resina e alguns segredos estéticos que a gente tem que agregam muito na hora do planejamento, que esse é um caso que existe muito planejamento para poder reabilitar e aí depois realizar toda a confecção dessas facetas em resina. Então, bora pro vídeo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês, olha como era inicialmente esse caso. O paciente tinha um sorriso bem aberto, um sorriso que aparecia bastante dentes na posterior, até o primeiro molar, até o segundo molar quase. Ele tinha bastante escurecimento por cigarro, ele é fumante, mas a cor do dente dele é uma cor C4, que seria a cor mais escura na escala de cor. E aí, como que a gente vai fazer uma faceta nessa situação clínica para chegar na cor que eu consegui? Então hoje você vai descobrir na prática como a gente resolve isso. Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e compartilha ele, que eu vou mostrar essa transformação total que a gente realizou com facetas em resina. Nessa situação clínica é muito importante você conversar com o cliente e saber o que ele busca. Então, geralmente, a gente vai estar conversando e ele vê, eu gosto de perguntar para o cliente se ele já viu o nosso portfólio. E aí ele já vai ter noção do que ele gosta. Às vezes ele já vai mostrar o nosso Instagram, o que ele gostou ou o que ele busca. Se o cliente tem dúvidas, e nesse caso que a gente realizou é muito relevante a realização, seria o teste de cor. Como que a gente faz esse teste de cor? Esse teste é muito rápido e muito prático. Geralmente você vai aplicar uma resina. Nesse paciente a gente fez teste de cor em mais dentes, para ele ter uma noção de cores que ele pode ter de opção para o sorriso dele. Então a gente vai aplicar em um dente e ele vai ter que imaginar como vai estar todo o sorriso dele com aquela cor. Lembrando que no teste de cor a gente não faz aumentos incisais, não aplica pigmento, não faz nada disso, né, tá? Então beleza. Nesse caso clínico, qual resina eu utilizei? Anota aí. Eu utilizei a resina incisal da Forma para cunha palatina. Eu utilizei a resina O2 da Amaris, seria uma resina de dentina de corpo, e eu finalizei ela com a resina Estelite MW. Então, por que eu fiz essas escolhas? Eu fiz um teste de cor e no teste de cor geralmente a gente passa uma multilaminada e um leve polimento, e a gente viu que a cor do paciente chegava num tom quase de 1:1, mas a gente tinha que pensar que os dentes inferiores dele, ele iria realizar um clareamento, então ele queria um pouco mais claro do que a parte de baixo, mas a gente queria ainda que o tom acinzentado, que seria do C4, permanecesse. Então nessa situação clínica, geralmente a gente não vai utilizar nenhum opacificador. A gente vai até deixar puxar o fundo de faceta desse paciente, da cor do dente, para a gente ter um leve acinzentamento, que seria o tom do dente dele para a nossa faceta. Para que isso? Para a gente não ter um contraste muito grande com a parte inferior. Se a gente opacificasse e quisesse um dente bem mais claro, a gente teria uma diferença bem grande da parte de baixo. E aí a gente teria que estar realizando as facetas na parte de baixo. Naquele momento o paciente ele veio de São Paulo, então ele veio para realizar todo o sorriso dele aqui na clínica, né? Então muito legal, agradeço muito, é uma realização profissional a gente conseguir estar recebendo clientes de fora. E aí a gente fez a transformação dele.
No caso dele, ele tinha muitas restaurações e uma cervical escurecida. Então, só de você aplicar a O2 da Amaris com grande volume, você já vai ter uma opacificação bem legal para mudar o tom daquele dente, porque geralmente na cervical que a gente tem um escurecimento maior. E a gente não realizou preparo dentário nesse paciente, mas ele tinha muitas restaurações classe 4. Consequentemente, a gente remove e faz um bisel e a gente tem uma boa espessura de faceta para corrigir. A gente só realizou preparo em 2 laterais em dentes escurecidos. Então esse foi um caso muito complexo, porque a gente realizou 12 facetas em resina, foram 14 na verdade, né, na parte superior, e foi numa tarde. A gente já tinha realizado uma pequena parte de algumas restaurações, e aí a gente realizou numa tarde todas as facetas. Então, muito importante nesse caso você trabalhar múltiplas facetas de uma vez só. Então, essa é uma grande dica. Então, você está trabalhando, primeiro eu fiz os 2 centrais e eu já fiz os 2 caninos junto nesse caso. Esse é um caso que eu não consegui realizar planejamento, eu fiz a mãos livres. Por quê? Porque o paciente veio em poucos dias para a gente estar realizando. E aí é muito importante você ter uma experiência muito grande com planejamento estético. Então, geralmente a gente fez os 2 centrais e os 2 laterais juntos, com 2 fotopolimerizadores trabalhando juntos. E a gente foi realizando todas as facetas. E deixei por último as 2 facetas escurecidas, que seriam a grande complexidade do sorriso, né? Então, aí a gente realizou por último as 2 facetas. Então, esse foi um caso que a gente finalizou com a MW da Estelite Ômega. Por quê? Nessa situação clínica onde o paciente é fumante, a gente vai ter que trabalhar pouca textura, altíssimo brilho e nada quase de translucidez. Então, para a gente estar realizando a translucidez desse caso, a gente fez poucos mamelos leves e não evidentes. Quem não assistiu o último vídeo sobre facetas BL1, eu entreguei o segredo que eu descobri para realizar mamelos em várias situações clínicas. Então eu expliquei certinho lá como a gente realiza os mamelos em situações clínicas. O último vídeo sobre facetas BL1. E aí a gente só finaliza com a MW. A própria MW da Estelite Ômega vai criar um efeito leve de translucidez e opalescência na incisal. A gente não realizou ralo incisal por causa da idade do paciente e não condiz com a situação do sorriso. A gente está utilizando um efeito de ralo incisal nesse caso clínico, tá? Mas ficou muito interessante, um sorriso que a gente conseguiu as características que a gente queria. A gente tinha pouco espaço, então a gente não conseguiu criar uma volumetria tão grande, porque a gente já tinha até uma desproporção dentária e múltiplas restaurações. Nesse caso clínico, vou ensinar um grande segredo agora para vocês também, muito legal. Em casos clínicos assim, onde a gente tem fratura de classe 4 e vai realizar faceta, a gente faz a estratificação inversa. Então, o que é? Os centrais ali a gente tem uma fratura classe 4 por cárie. A gente vai estar realizando toda a espessura dessa classe 4 com resina de corpo, cobrindo até o esmalte, fazendo a mesma espessura do esmalte, e depois a gente vai estar cobrindo toda essa área com a resina de dentina. Então, geralmente, a gente vai estar utilizando uma resina, numa classe 4, uma dentina, depois um corpo. Nessa situação clínica em facetas associadas à classe 4, a gente usa o corpo, depois a dentina. Por que a gente está utilizando uma dentina? Para a gente corrigir
a translucidez, né? A opacidade. Se você já utilizar só o corpo, a gente vai ter um acinzentamento da área, então você tem que utilizar a dentina. E aí a gente vai estar finalizando por praticidade, porque a gente está utilizando múltiplos dentes, essa faceta com a resina cobrindo com a resina de dentina e depois finalizando com essa resina de esmalte quase acromática, que seria a MW, né, tá? Então aí a gente não vai ter essas áreas de recobrimento de classe 4. Qual resina a gente pode utilizar nessa situação clínica aí que o paciente tem uma cor C4? Seria complicado, né? Ter uma resina C4 no kit para esse tipo de situação clínica. Utilize a resina A3,5 da forma ou A4 da forma de corpo, a body, tá? De corpo. Aí você vai ter com uma espessura bem grande um acinzentamento dela, isso mesmo, um acinzentamento. Por quê? Porque a gente não utilizou dentina. E aí você vai estar conseguindo imitar praticamente uma resina C, né? Que seria uma C3, C4 para dentes acinzentados. E aí cobrir com a nossa resina de dentina, beleza? Espero que você tenha captado essas várias informações que eu falei nesse vídeo. Parecem pouco relevantes, mas eu vou colocar em destaque cada uma delas para você ter a experiência de chegar a um consultório assim e você poder indicar as resinas compostas, tá? Tem o meu curso Mestre das Facetas em Resina, que ele é super completo, e a gente tem a Lookalike Marketing com IA, que é a nossa agência de marketing para captar clientes, para você poder trabalhar com o que você gosta, que é trabalhar com estética ou trabalhar com o que você quiser, implantes dentários. A gente te ajuda a encher a sua agenda, beleza? Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Anota as dicas aí e testa na prática.